Olá! Nessa aula vamos corrigir a prova de programação que trazia um passo a passo de relacionamentos de classes para um controle simples de comorbidade em linguagem Java. Cada item aqui descrevia um passo para avançar na nossa construção do sistema. Então, primeiro item, escreva uma classe em Java para o contexto de domínio de um paciente. Ela deve conter atributos para nome, CPF e e-mail. Seus atributos devem ser encapsulados de forma que a alteração de seus valores e o acesso a eles somente possa ser realizado por métodos modificadores de acesso. Não é necessário escrever validações para atribuição de valores. Então, não estão pedindo fazer validações, apenas atribuição e recuperação dos valores por gets e sets, que são os nossos modificadores de acesso. Aqui no nosso NetBeans eu já iniciei o projeto. Então, vamos iniciar lá um novo pacote, eu vou chamar ele de modelos. Você podia ou não fazer isso, não é problema. Uma nova classe com o nome paciente. Tem lógica porque a gente está no contexto paciente e não precisamos trabalhar com nomes que não se relacionem diretamente ao nosso negócio. Então, em paciente, o que deveria ser apresentado? Nome, CPF e e-mail, Nome, CPF e e-mail. São os atributos necessários. Então, public, não. Protected, talvez. Private, preferível. Private, nome, string nome. Private, string CPF. Ah, por que private CPF? String CPF, professor, porque eu tenho valores que iniciam em 0. Sempre terei 11 caracteres. Eu não vou colocar nenhuma validação nesse exercício simples, mas seria uma das validações, se o CPF tem 11 dígitos. E nosso e-mail. Ok? Tá, professor, private quer dizer que ninguém tem acesso de fora. Exato. Não pedia para que as alterações de acesso aos seus valores fossem por métodos modificadores. No NetBeans a gente consegue vir em source, insert code, getters e setters. E eu gero baseado na marcação de quais são os atributos que eu quero gerar em os sets e getters. Tá lá, o NetBeans já gerou para mim. Get nome, retorne nome do tipo string, set nome, recebe uma string, diz nome igual a nome e assim por diante. Simples assim, fechamos o nosso primeiro item. Era isso que deveria ser feito nessa questão. Próxima questão, questão 4. Na prova, questão 4. Escreva uma classe Java para o contexto de comorbidade. Comorbidade, professor, não sei o que é. Doença. Professor, mas se eu não soubesse, eu não ia conseguir fazer o sistema. Claro que consegue. Ou uma pesquisa no Google, ou simples. O nome é comorbidade da tua classe. Ela deve conter atributos para nome e nível. Simples assim. Nome da comorbidade e o nível desta comorbidade. Seus atributos devem ser encapsulados de forma que a alteração de seus valores e o acesso a eles sejam somente por métodos modificadores de acesso, igual paciente. Níveis de comorbidade são de 1 a 5. Aí, então, nós vamos ter que criar, na hora de setar um valor, de definir um valor, eu vou ter que criar uma validação. E os nomes aceitos são câncer cardíaco, pulmonar e diabetes. Olha só, então eu tenho uma padronização de nome para comorbidades. Essas comorbidades vão ser associadas aos pacientes na sequência. Vamos construir nossa classe. Então, lá em modelos, de novo, eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar comorbidade. Essa comorbidade, ela tinha 2 únicos atributos. Private, nome da comorbidade e do tipo integer, valores de 1 a 5. Estou escolhendo utilizar o tipo inteiro, objeto do tipo inteiro. Vou chamar de nível, sem acento, lembrem lá, sem acento. Aí eu vou fazer o meu getters e setters. Ok. Get nome, set nome, get nível, set nível. Aqui que começa a nossa alteração em relação ao solicitado no item, ao item de prova, que é validar as entradas. Então, níveis só pode ser de 1 a 5. O que nós vamos fazer aqui? No set nível, eu vou testar. Aqui eu já implementei a validação se
valor de nível é maior ou igual a 1 e valor de nível menor ou igual a 5, eu atribuo ao nível da classe e retorno verdadeiro. Então, mudei aqui o public void para ter um retorno neste parâmetro, nesta função. E retorno falso caso o nível passado esteja fora dos valores aceitáveis. Note que eu posso, para objetos do tipo integer, o Java consegue fazer os testes comparativos com valores literais, sem você precisar fazer uma conversão do objeto integer para o valor literal integer dele. E o nosso outro teste vai ser com setNome. Eu vou implementar rápido aqui um array para fazer os testes. Aqui está a implementação da validação. Eu fiz um import no objeto arrays do pacote útil do Java para poder fazer essa transformação. Então eu criei aqui o doenças, é um array de string, já instanciei com os valores permitidos, e aqui eu faço o teste. Se o arrays, objeto arrays.aslist, então eu estou transformando, passo doenças, transformo doenças em uma lista e daí pergunto se essa lista contém o valor que está vindo por nome. Se contiver, ok, atribuo o valor de nome à propriedade interna nome e retorno verdadeiro, caso retorno falso. Tal qual eu fiz anteriormente, transformei o meu set em um retorno de função boolean para poder retornar verdadeiro ou falso, e quem for atribuir o valor a esses métodos vai testar esse retorno. Finalizamos o item 4 da prova. Próximo item. Altere a classe paciente para que seja possível associar uma série de comorbidades a ele. A ele é o paciente. As regras de encapsulamento e acesso são as da questão 3. Quer dizer, eu continuo tendo acesso por modificadores. Então vamos ao nosso paciente e vamos atribuir agora, ele vai ter uma propriedade chamada comorbidades, que é o quê? Tipo comorbidade. Como faremos para atribuir várias comorbidades? Se eu fizer dessa forma, apenas eu estarei criando uma única comorbidade associada ao paciente. Então eu posso usar um array, um list e assim por diante. Eu vou trabalhar com uma lista de comorbidades que nos permite... se eu trabalhar com array, eu vou ter que trabalhar com um número fixo. Então vamos trabalhar com lista, assim eu consigo adicionar novas comorbidades. Então, ao invés de fazer comorbidade aqui, vamos fazer array list. Dou um enter, ele vai fazer o meu import aqui em cima. Vou usar um tipo específico, que é o tipo comorbidade para esse array list. Então, meu array list desta maneira só aceita comorbidade, não aceita outro tipo de objeto. E já vamos instanciar aqui como um novo array list de comorbidades para que o nosso objeto, quando for usado, seja usado direto. Assim eu não preciso criar, nesse caso, um construtor para instanciar a lista de comorbidades. Vou criar, certo? Vou posicionar aqui embaixo, vamos pedir para o NetBeans criar o getter e setter do comorbidades gerado. Posso receber a lista direta de comorbidades que aquele paciente tem. Poderia implementar acessos a índices e tudo mais, mas eu não acho necessário. E o set comorbidades aqui, ele vai receber uma lista de comorbidades. Não é o que nos interessa. Eu quero que ele receba uma lista, eu quero que ele adicione uma comorbidade ao meu paciente. Então, vai ser dessa maneira. Ó. O meu paciente tem que receber uma nova comorbidade. E isso me obriga a fazer um add da comorbidade recebida por parâmetro. Okay? Então, adiciono a comorbidade ao paciente e o meu set, ao invés de ser um set, é um add, né? Se eu fizesse um set, eu teria que adicionar uma lista inteira. Criar fora do paciente, eu acho que isso é ilógico. O contexto tem que ser do paciente. Então, adiciono uma nova comorbidade ao paciente, chamo o meu array list, o adicionar dele e passo essa comorbidade, esse objeto, para dentro do meu paciente. Fechou. O nosso próximo item aqui foi completo. Vamos para a próxima questão. Crie uma classe em Java para controle de pacientes. Ela deve manter uma lista dos pacientes atuais no hospital. Seus atributos devem ser encapsulados de forma que a alteração de seus valores e o acesso a eles somente possa ser realizado por métodos modificadores de acesso. Mesma lógica de encapsulamento. Deve existir um método para adicionar novos pacientes sem a necessidade de atribuir uma lista completa. É o que a gente acabou de fazer em comorbidades para pacientes, só que dessa vez eu vou criar um
uma classe chamada cadastro pacientes, lista de pacientes, que teoricamente estão dentro do hospital, e vou atribuir novos valores para esse paciente. Como é que eu faço isso, professor? Poderia até copiar aqui o comorbidade, mas não vou. Vou criar um novo lista pacientes. A minha lista de pacientes vai ser o quê? Private, sempre. Um array list de pacientes. Então, cada entrada do meu array list vai ser um paciente. E aqui eu vou de novo instanciar o meu array list já no momento de definição para que eu não precise criar um construtor. Construtor é ruim, professor? Não, não é isso que eu estou fazendo. É que nesses casos não está sendo necessário criar um construtor. Com isso eu tenho o quê? Quero a lista completa de pacientes, vou ter o get, lembra? Vamos fazer o insert de novo e a gente altera o método set. Então o array list get pacientes recupera todos os pacientes. O meu set pacientes eu vou mudar para add paciente, quer dizer, vou adicionar um novo paciente com a mesma lógica na comorbidade. Simples assim. Tem um controle básico de paciente, certo? Se eu instanciar a nova lista de paciente e chamar lá get pacientes.get um índice qualquer, eu recupero ele. Se quiser adicionar novos pacientes, eu vou fazendo add pacientes nele. Então o nosso número 6 aqui estava completo. O 7. Altere a classe de controle de paciente. Adicione um método que receba um paciente e retorna o índice de risco de saúde. O risco de saúde é a soma do nível de suas doenças. Aí a gente começou a ter uma melhoria dessa classe da lista de controle dos pacientes. Eu vou ter um método, cálculo de risco de saúde, que deve receber o paciente. Public. Vou retornar como um integer, porque lembram lá que meus níveis são do tipo inteiro? Calcular risco saúde. E eu quero receber um paciente para que esse cálculo seja feito. Professor, mas deveria ser o índice do paciente e o CPF? Pode ser. Da forma que eu estou fazendo aqui, a gente vai receber o objeto mesmo, o paciente, e ele vai fazer uma pesquisa nos pacientes e retornar. Então vamos lá? O que eu consigo? A gente vai fazer um for para iterar no... Aqui implementei o calcular risco saúde, onde eu faço um for em cima da lista de pacientes. Esse for, como a gente já viu, é um iterador sobre listas, certo? Para cada, ele vai iterar automaticamente para cada lista, e para cada índice da lista ele vai retornar para mim um objeto, que aqui eu chamei de paciente. Então faço um teste. Se o paciente pega o CPF dele é igual ao CPF que veio de P, que veio por parâmetro, então eu entro nesse if e vou fazer o cálculo do risco. Inicio um risco igual a 0 e, da mesma forma, eu vou fazer a iteração em todos os itens de comorbidades daquele P, daquele paciente, e vou fazer o cálculo do risco, retornando o seu nível no final, o risco calculado. Caso eu não encontre paciente, passar pelo for, retorna um nulo. Tá certo esse jeito, professor? Tá, só deixa eu mostrar uma boa prática então, que eu gostaria que ficasse diferente, mas isso daqui é aceitável dentro da prova. Mas pensando orientado a objeto, o mais lógico é eu pegar este cálculo de risco, vou copiar ele aqui, vou pegar o paciente e vou ter não é o paciente que tem a informação do seu risco. Então o paciente pode me devolver o valor do risco saúde dele. O que eu faço? Eu uso aquela lógica aqui dentro. Vamos acertar só aqui. Então, eu itero sobre todas as comorbidades deste paciente. Vou somando os seus riscos, os seus níveis de risco de cada comorbidade e retorno o risco. Simples assim. Caso ele não tenha comorbidade nenhuma, esse for não vai rodar, o risco vai ser 0, como instanciado aqui. Desta maneira, eu consigo ir lá na lista de pacientes e, quando eu identifico o paciente, eu não preciso refazer o cálculo. Eu peço para ele, calcule o seu risco saúde e retorno direto isso. Orientação objeto, moçada. Então, isso é reaproveitamento de código e contextualização, responsabilidade de código. Então, isso daqui atende o nosso item 7. O item 8. Altere a classe de controle de pacientes. É a mesma classe que a gente está alterando. Adicione um método que recebe o CPF de um paciente e retorne seu índice de risco de saúde. Opa!
Num eu quero receber o objeto paciente e no outro eu quero receber o CPF. O cálculo de risco de saúde é o mesmo, tá vendo? Já fiz, ótimo. Então vamos agora implementar a pesquisa pelo CPF, esse rodar pelo CPF. Isso já me indica o quê? Que eu provavelmente posso melhorar tudo isso. Vamos fazer algo bem repetitivo de início. Então eu tenho o calcular índice, só que eu vou receber uma string CPF. O que está acontecendo aqui? Sobrecarga de funções. Sobrecarga de funções. Eu tenho duas funções com o mesmo nome, mas o Java vai entender que o parâmetro é do tipo paciente e o outro é do tipo string. Então ele entende como funções diferentes. De acordo com o parâmetro passado, ele vai rodar a função correta. Da mesma forma, eu posso fazer o for paciente por todos os pacientes, né? Iterar em cada índice do meu array list de pacientes. E aqui eu faço diferente, né? Para cada paciente eu pego o seu CPF e vejo não se ele é igual ao CPF de um parâmetro do tipo paciente. Se ele é igual ao objeto do tipo string que foi passado aqui. Opa, estou fechado. Então, comparou as duas strings. Única mudança. Nossa, que legal. Funciona? Funciona. Aceita? Aceito. Aceita, professor, se eu tivesse feito o cálculo de risco aqui e aqui também duplicado, eu vou aceitar. Só estou dizendo que não é a melhor forma orientada a objeto. E aqui também, da forma que está agora, não é o melhor orientado a objeto. Vamos melhorar? Eu prefiro ter um cálculo de risco saúde por CPF. Melhor, perdão. Eu prefiro ter um public paciente get paciente. Como assim, professor? Eu quero um paciente retornar sempre um objeto de paciente da minha lista de pacientes baseado no seu CPF. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, vou reutilizar esse cara. Pego o paciente aqui, faço a lista de pacientes, verifico se eu encontro aquele CPF igual à lista que eu estou percorrendo, aquele item da lista que eu estou percorrendo. Encontrei, eu entro nesse if e retorno quem? Retorno o paciente que está sendo identificado nesse momento. Que maravilha. Ou retorno nulo se não achar o paciente por esse CPF passado, enviado por parâmetro. Encontrei o paciente. Maravilha. Aqui olha como eu vou simplificar a vida. Em vez de fazer um for toda hora, ou ter essa lógica, além de repetitiva e difícil de ler, né? Fors e ifs internos sempre são mais complexos. Eu tenho essa complexidade num lugar só. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou refatorar meu cálculo de risco de saúde, onde eu vou pegar o paciente. Eu vou dizer assim, ó, paciente P é igual dis.getPaciente. Eu tenho que passar esse CPF, mas eu está vindo um objeto P. Então eu vou fazer o quê? P.getCPF. Não preciso mais disso daqui. Eliminei um for dentro de toda a minha lógica. Isso é ótimo, certo? A única coisa que eu vou fazer é testar se o paciente é diferente de nulo. Se ele for diferente de null, eu posso... Perdão, aqui é o P. Se o meu P aqui for diferente de nulo... perdão. Vamos lá, fazer certinho. Então, recebi o P por parâmetro, instancio um paciente, retorno ele pelo getPaciente da própria classe, p.getCPF, então esse método me retorna o CPF e o paciente é pelo seu CPF. Se não retornou nulo, quer dizer, encontrou, paciente, calcula o seu risco de saúde e retorna esse valor. Caso contrário, retorna um nulo para indicar que não foi encontrado aquele paciente na minha lista. Mesma coisa eu vou fazer aqui, certo? Só que aqui eu vou fazer melhor agora. Inverter. Eu vou pegar esse cálculo aqui, todo esse cálculo. Nossa, professor, o que você está fazendo? Eu estou simplificando a nossa vida aqui, ó. Então, o calcular risco de saúde quando recebe por CPF, eu vou passar direto CPF, tá vendo? Diz get paciente pelo CPF. Maravilha. A mesma lógica que eu estava no paciente recebido como um objeto do tipo paciente, aqui eu estou recebendo uma string CPF, ele está mandando lá para o get paciente que faz a pesquisa pelo CPF, retorna o paciente, calcula o risco de saúde e devolve. E aqui eu vou reaproveitar código. Ao invés de eu fazer o for if duas vezes e pedir para o get paciente retornar, eu vou fazer direto um get
return, calcular risco de saúde. Opa. Só que eu vou passar o CPF. Eu já não estou vindo nesse P aqui, não está vindo o CPF dentro desse objeto, então eu vou fazer pGetCPF. Olha que beleza, olha como simplificou. Praticamente a mesma quantidade de linha de código que nós tínhamos antes, mas com uma gama maior de funcionalidades e muito menos código diferente, mesmo código repetido e complexidades de código. Uma vez só aparece esse for com if em vez de 3 vezes. Uma vez só eu tenho esse if testando se anula ou não, o que eu devo devolver. E aqui, quando eu receber um objeto, eu simplesmente reaproveito todo o calcular risco de saúde e simplesmente pego o seu CPF pela string sempre. Vejam como isso melhora a nossa legibilidade e a manutenibilidade do código, porque se eu precisar alterar o calcular risco de saúde, eu vou alterar só aqui. Então, mais o item satisfeito, item 8. E nós teríamos o item 9, altere a classe de controle, adicione um método que receba um índice de risco de saúde e retorne a complexidade do paciente. Complexidade está definida pela tabela. De 1 a 2 ela é baixa, de 3 a 6 ela é média, de 7 a 10 ela é alta e acima de 10 é altíssima. Vou implementar com a mesma lógica agora que eu já tive. Ele vai receber um paciente, eu já vou pensar no 10 aqui, tá vendo? Ó? Adicione um método que recebe o CPF de um paciente e retorna essa complexidade. A lógica de construção seria a mesma, construo refaço, revejo, refatoro. Como eu já tenho a lógica toda pronta, eu já vou partir para o resultado final com vocês. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o cálculo de complexidade dentro do paciente. Mesma lógica, como eu tenho que calcular o risco de saúde dentro do seu próprio paciente, daí lá na lista a única coisa que ele faz é pedir para cada paciente que faça o cálculo. Mesma coisa, cálculo da complexidade. Então aqui eu pedi o risco saúde só porque eu queria deixar menor a leitura do código na sequência. Criei uma integer risco e peguei o risco saúde do próprio paciente e fui testando. Se risco é maior ou igual a 1, é menor ou igual a 2. Então ele já se é menor ou igual a 2, tá vendo? Um if aqui já retorna o baixa. Não gosto do switch, acho o switch muito complexo, a gente teria que fazer um monte de breaks e sequência de testes muito ilegível no código. Dessa forma fica fácil, simples e legível. Se o risco está menor ou igual a 2, a complexidade é baixa, retorna o string baixa. Se for menor ou igual a 6, quer dizer, se ele passou daqui, é porque ele é maior que 2. E se for menor que 6, ele vai entrar no return média e não vai para frente. Se ele passar do 6, ele vai cair aqui. Se for menor ou igual a 10, ele é alta, e qualquer outro valor que seria diferente de 10, acima de 10, ele vai retornar altíssima. Então, isso já resolve o cálculo. Na nossa lista de pacientes, eu vou ter a mesma lógica. Eu tenho o calcular, aqui só temos que mudar os strings agora. Na lista de pacientes, eu fiz a mesma lógica do calcular com o risco de saúde para a complexidade. Desenvolvi o método calcular a complexidade baseado no CPF passado. Lembro que eu já tinha o get paciente pelo CPF, não preciso reescrever. Então, orientação objeto, reaproveitamento de código, retorno o paciente, se ele não for nulo, peço para o paciente calcular sua complexidade, que é aquela lógica que a gente acabou de verificar. E o calcular complexidade passando o objeto, chama o calcular complexidade passando o CPF desse objeto, que é uma string. Essa era a nossa prova. Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo que tem o link lá pro GitHub desse cálculo.